Capítulo 12. A lei do sucesso. Pode todo aquilo que acredita que ele pode. O desejo de Deus é que todo indivíduo seja um sucesso. É o propósito de Deus que o homem torne-se grande. É da vontade de Deus que o homem não apenas usasse, mas desfrutasse tudo o que há de bom no universo. A lei de Deus não nega nada ao homem. O homem nasceu para ser rico. Os poderes inerentes nele são inextinguíveis. Cada pessoa normal é abençoada com uma vasta gama de faculdades, com as quais, apropriadamente desenvolvidas e cientificamente aplicadas, irá garantir o sucesso, um sucesso que estará sempre crescendo. O homem é feito para o progresso. Todo homem possui dentro de si a capacidade infinita para o desenvolvimento. O crescimento em todas as coisas é o grande propósito da lei. Aprendendo a trabalhar com a lei para promover esse desejo, o homem poderá construir para si mesmo um sucesso cada vez maior e maior. Todos os processos da natureza são um sucesso. A natureza não conhece a falha. Ela não planeja outra coisa a não ser o sucesso. O desejo dela é esse resultado em todas as formas e maneiras. Para obtermos o sucesso no melhor e mais completo sentido do termo, nós precisamos, com a natureza como nosso modelo, copiar os seus métodos. Em seus princípios e leis, nós iremos descobrir todos os princípios do sucesso. Recursos infinitos estão à disposição do homem. Não existem limites para suas possibilidades. Ele foca e individualiza os elementos, forças e princípios de todo o mundo. Ele pode desenvolver uma magnífica inteligência, ou seja, todas as perguntas da vida podem ser respondidas. Todos os segredos da natureza descobertos e todos os problemas do homem resolvidos. Nada é impossível. Faculdades superiores, talentos excepcionais, insights superiores, um poder imenso. Está adormecido em todos e, através de métodos psicológicos especiais, esses elementos excepcionais podem ser desenvolvidos a um grau extraordinário para um uso atual e prático. Toda mente pode desenvolver a grandeza. Isso é apenas uma questão de saber como. Verdadeira autoajuda, autopercepção, autoconhecimento e as instruções adequadas aplicadas às faculdades mentais e usando suas verdadeiras forças, certamente alavanca qualquer pessoa. A prática irá garantir a eficiência. O uso irá produzir resultados. Sucesso, a partir daí, está ao alcance de qualquer homem que o deseje. Você deseja conseguir o sucesso? Você pode. Você possui tudo o que é essencial dentro de você. Tudo o que precisa é conseguir o entendimento certo dos princípios e leis nas quais o sucesso é baseado e depois aplicar o método certo para operar essas causas até o sucesso ser conseguido. As leis do sucesso são tão exatas quanto as leis de qualquer outra ciência. O uso exato dessas leis irá produzir resultados todas as vezes. É o resultado que conta. E como o resultado pode ser multiplicado indefinitivamente pela persistência da aplicação da lei, não existe fim para o sucesso que você pode desfrutar. Grandes coisas não são menos possíveis do que pequenas coisas, e são as grandes coisas que irão seguir aquele que usar a lei com fé e entendimento. Qualquer que seja o seu presente, estado ou condição, existe um futuro melhor e maior estocado esperando por você. Mas você precisa estar preparado para isso. Você não poderá elevar-se até as coisas maiores e melhores a menos que você faça alguma coisa para isso. Estudo, planejamento e esforços são todos necessários. O jovem e o velho estão capacitados para progredir, para ser verdadeiro a você mesmo e a lei que te governa. Você simplesmente precisa avançar, pois o crescimento é sucesso. É a intenção da lei que você se mova para frente. Você pode ficar onde está e você pode voltar para trás, até mesmo retardar o seu progresso, por um tempo, talvez até mesmo pelo período de uma vida. Mas no final, você se sentirá compelido a mover-se para frente, especialmente na direção do crescimento de sua alma. A natureza não permite interferências em seu propósito. Isso é frequentemente a razão porque agulhadas e ferroadas da adversidade aparecem quando você falha em mover-se para frente. Existe um novo elemento no exterior, o espírito do progresso, e nós precisamos manter o passo o tempo todo. Você pode conquistar suas ambições, sonhe alto e construa o bem.
O que quer que você possa imaginar como sendo sucesso para você pode ser conquistado. A lei nunca falha. O que ela idealiza, ela tem o poder para realizar. O que você imaginar em sua mente, ela tem o poder para produzir materialmente. Ela está sempre tentando elevar você em seu poder de sucesso. Esse é o plano dela para você. As grandes faculdades possuídas pelos grandes homens de sucesso são as mesmas faculdades que você possui. Eles buscaram algum conhecimento do tipo certo, então eles aplicaram suas faculdades da melhor maneira que eles conheciam para o crescimento e então eles conseguiram o sucesso. Alguns irão perguntar, mas o que é o verdadeiro sucesso? Praticamente cada pessoa possui uma definição diferente de sucesso. Para evitar confusão de ideias, vamos definir nosso significado para o termo. Muitas pessoas consideram um sucesso como sendo um alto estado de valiosa prosperidade, outros como a realização de esperanças pessoais ou a realização dos desejos de seu coração. Existem outros que consideram como sendo a conquista de suas ambições ou conseguir fazer grandes coisas. Sucesso real, no entanto, é algo muito maior do que isso. Nós não definimos isso em termos de dinheiro, posição, fama ou riqueza, embora todas essas coisas possam ser incluídas. Verdadeiro, genuíno sucesso do maior tipo apresenta-se nos resultados obtidos, colheitas feitas e distribuídas para que as outras pessoas, em grande escala, sejam beneficiadas e o mundo todo enriquecido. No entanto, para o propósito de nossa lição, o termo sucesso será interpretado de uma maneira mais individual, significando avanço pessoal e crescimento, e a realização de qualquer objetivo pretendido. O homem é feito para que ele possa utilizar os elementos de sua própria vida para elevar-se a um nível de poder que está sempre aumentando, melhorando e obtendo sucesso. Ele é também sutilmente relacionado com todas as coisas no seu exterior para que seu propósito possa ser atingido. Tais conquistas, no entanto, irão depender do uso atual que ele faz de sua mente. E se ele escolhe servir na ignorância ou governar com sabedoria, o poder está em sua vida. Sucesso é elevar-se e elevar suas ações a um patamar bem mais alto do as de um homem ordinário. Todos os fracassos e derrotas na vida são devidos à cegueira mental. Quando o coração está certo, a cabeça pensa certo. Todas as nossas ações são julgadas por nossos motivos interiores, não pelas conquistas exteriores. Dentro do coração estão os problemas da vida. Covardia moral, indecisão em momentos críticos, o desejo de fazer as coisas do seu jeito, incapacidade de cooperação, têm destruído a esperança de milhões. Elas têm esmagado suas perspectivas de sucesso. Eliminar esses destruidores de sonhos é o primeiro passo para todo aquele que sonha alto. O sucesso depende de seguir um curso verdadeiro, mantendo o que é justo e certo nos pensamentos e nas ações. A aderência ao princípio é muito essencial. Sucesso não é uma criatura das circunstâncias, nem um jogo de chances, nem sorte, pois até que a regra de ouro seja a base para nossas atividades comerciais, nós não poderemos estar em harmonia com o princípio. Religião e negócios não são duas ciências separadas, elas são ambas uma só. O Sr. Loverhome diz: frequentemente é dito que os negócios modernos não podem ser conduzidos de acordo com o Sermão da Montanha. Eu apenas posso dizer que um negócio conduzido com outra base nunca será um sucesso. Negócio é a expressão do mais alto desejo do homem, é a religião do homem. O fato de que o homem é honesto e confiável e trabalhador não garantirá o seu sucesso. Mas será necessário além disso, pois se o homem é tímido, encolhido ou medroso, o medo irá agir como um freio e retardará o seu progresso. Se o homem é um eficiente engenheiro, mas possui complexo de inferioridade, aquele complexo fez dele um medíocre, e ele não será capaz de estender-se mostrando toda a sua habilidade de treinamento. O medo é de longe a maior causa das falhas. Ele não pode ser eliminado nem por remédios nem pela faca do cirurgião. O único remédio para o medo é o entendimento. Quando alguém compreender que o universo é preenchido com a presença de Deus, não existe o que temer. Muitos de nós poderíamos cumprir com nossas obrigações se não fosse por medo de algum tipo que nos fala diretamente. Nós não nos hipnotizamos diante de uma crença que incapacita o nosso poder. O medo
escurece nossa visão, ele desnorteia nossas faculdades, ele paralisa nossas forças mentais, as quais precisam ser livres e ativas se nós quisermos evitar calamidades. Quando a mente do homem está confusa pelo medo, ele não está em condições de aceitar uma oportunidade. Deus não nos deu o espírito do medo, mas o da coragem e uma mente saudável. A religião do homem também não faz dele um sucesso. Se um homem só usa o óculos para melhorar sua visão, da mesma forma irá ele conseguir mais da vida se ele usar uma religião que lhe ajude a aumentar a sua visão. Uma verdadeira religião serve para expandir ou para alargar a visão do homem. Passo a passo, o homem irreligioso é limitado por sua estreita e limitada visão. Se nós pensarmos que nossa fonte de recursos depende de pessoas ou de condições materiais e temos medo quando as pessoas falham conosco, então as coisas vão de ruins a pior. A única garantia é sentir e saber que Deus, a lei, é nossa fonte de recursos e afirmar isso constantemente. Se nós desejamos sucesso, nós precisamos pensar em sucesso, nós precisamos falar e agir como sucesso. E nós podemos fazer isso mais facilmente se nós soubermos que Deus, a lei, está do nosso lado. Nenhuma coisa boa será negada por Deus para aquele que caminha corretamente. O homem com uma mente sábia sabe que ele que é por nós é maior do que qualquer um daqueles que é contra nós. É dito que a metade de nossas falhas é o resultado de puxarmos os nossos cavalos para cima, para ajudá-los, bem na hora que eles estão prestes a pular a barreira. Experts deixam seu cavalo com a cabeça livre para que ele garanta um belo salto. A metade de nossas falhas, no entanto, é devido ao fato de que nós recuamos bem no momento em que nós deveríamos reunir todas as nossas forças para saltarmos. Nós nos atiramos de volta ao fracasso, bem quando nós poderíamos estar correndo para a vitória. Dois garotos se atiraram no rio, um dia, desafiando-se a nadar até o outro lado do rio, uma distância de 2 quilômetros. Eles começaram a nadar com braçadas fortes, e um deles, liderando, não olhou mais para trás, até chegar ao outro lado. Quando ele chegou à outra margem do rio, completando seu desafio, ele olhou para trás e percebeu que seu amigo não estava nem próximo. Ele olhou mais cuidadosamente e viu que ele estava sentado no outro lado do rio, onde eles haviam começado a nadar. Quando ele voltou e encontrou seu amigo, ele disse: "Como que é isso? Por que você não me acompanhou até o outro lado do rio?" O jovem que havia voltado disse: depois que cheguei à metade do rio, eu olhei para trás e vi tudo o que teria que nadar de volta ao atravessar o rio, e eu fiquei com medo de não conseguir voltar. Então eu voltei da metade." Mas disse o rapaz que atravessou o rio: "Por que você não pensou em olhar para frente assim como eu fiz? Pois eu via apenas a barrancada do rio ficando cada vez mais perto, e mais perto a cada braçada. Por que você não pensou que não era tão difícil retornar para a segurança quanto era continuar nadando para conquistar seu objetivo?" Quando Moisés liderou as crianças de Israel através do Egito em direção à terra prometida, eles se encontraram com aquele que parecia ser um obstáculo sem saída, o Mar Vermelho. Alguns queriam voltar, muitos murmuravam, reclamavam porque eles tinham se aventurado de tão longe para o Egito. Moisés clamou em voz alta: "Deus, o que eu devo fazer?" E uma voz retornou para ele: "Por que clamas a mim? Diga às crianças que continuem em frente." Moisés falou para o seu povo, e conforme eles foram marchando em direção ao oceano, as águas se abriram e eles seguiram em terra firme e seca. Moisés queimou as pontes atrás de si, assim não haveriam como retornar. Sucesso é uma questão de avanço por etapas. Ninguém consegue se tornar um sucesso a não ser treinando. Um atleta irá treinar por semanas, meses para preparar-se para um desafio que pode durar apenas alguns segundos. O verdadeiro segredo consiste em seguir em frente, e essa peculiar atitude mental que promove esse constante progresso é o fator dominante na arte do sucesso. Nenhuma pessoa pode conseguir o sucesso se não está inundada com o desejo de avançar. Na verdade, o primeiro passo é ficar completamente saturado com o espírito do progresso, para que dessa forma se sinta estimulado com o persistente desejo de trabalhar por algo ainda melhor e maior. O desejo de avançar gera o poder para avançar. Essa
é a lei que é tão absoluta em suas ações como é qualquer outra lei da ciência. O fato de que você deseja o sucesso é evidência de que você possui o poder para conseguir o sucesso. Caso contrário, você não teria sido chamado a desejar o sucesso. Você pode aspirar ao sucesso a menos que você o tenha, o poder para consegui-lo. O desejo cria o poder. O poder inspira a mente do indivíduo. E o sucesso é o resultado de toda essa inspiração corretamente aplicado. Investigando a vida dos homens de sucesso, nós descobrimos alguns fatos bem interessantes. Nós descobrimos uma qualidade comum que é a grande responsável por seu sucesso, a qual consiste em um construtivo estado mental. Os psicólogos nomeiam esse construtivo estado mental de atitude de sucesso. Simples como parece. Na grande maioria dos casos, a diferença que decide entre sucesso e fracasso é o estado mental predominante. Ela é a culpa e a causa do fracasso. Resumindo, a atitude mental positiva do homem que acredita que ele pode, em contraste com a atitude mental negativa daquele que acredita que não pode, é praticamente a única diferença entre o que consegue o sucesso e o que falha. Algumas pessoas, no entanto, vivem na convicção de que, conforme elas são, assim eles devem permanecer. Elas acreditam que Deus as fixou em um modelo único e que, com a pequena habilidade ou poder que elas possuem, é tudo o que podem esperar nessa vida. Pesquisas científicas na área da mente humana revelou um maravilhoso mundo de poder e possibilidades. A verdade psicológica é o que é possível a uma mente é possível a outra, e muito mais ainda do que aquilo que jamais sonhamos. As mesmas faculdades humanas e poderes cultivados das grandes mentes bem-sucedidas são possíveis a todas as mentes. A única diferença real está no grau de desenvolvimento e nada mais. Comece agora a ter uma visão superior de você mesmo, de sua vida, de suas circunstâncias, das coisas e das pessoas em geral. Quando você começar a perceber as coisas de uma forma melhor e mais grandiosa, você irá conscientemente e inconscientemente buscar o melhor e maior. Em outras palavras, seus pensamentos, desejos, palavras e ações mentais gradativamente se tornarão preenchidas com o espírito do progresso, e suas faculdades irão se tornar mais fortes, e o seu poder irá aumentar. Abrace o espírito das palavras "eu posso", e você terá a chave para uma atitude de sucesso. Saiba que você pode ser um sucesso e comece a pensar, viver, falar e agir como já sendo um sucesso. Você pode procurar em todo lugar, em qualquer lugar, para descobrir o segredo místico do sucesso, apenas para descobrir que no final ele está contido nessas duas pequenas palavras: eu posso. A psicologia moderna descobriu que a pessoa que pensa que ela pode irá rapidamente desenvolver o poder que pode. Essa é uma lei demonstrável na mente. Persista em pensar que você pode fazer aquilo que você quer fazer, e antes que você perceba, você estará fazendo. Não existe milagres nisso. A lei trabalha desse jeito. O princípio envolvido é que essa atitude "eu posso" é assumida. A mente irá proceder para direcionar todas as energias para aquelas faculdades, as quais estão empenhadas em fazer com o que é o desejado seja conquistado, e firmemente as nutre até que elas se tornem grandes, o suficientes e fortes o suficiente para na verdade fazer aquilo que antes parecia ser impossível. Obstáculos servem como uma oportunidade para apelarmos para os poderes de nossos talentos. Eles nos elevam e nos fazem mais fortes. Eles nos levam até os objetivos que tínhamos em vista. Quando você está em direção de seus objetivos, quando você deseja o progresso, diga essas palavras a si mesmo: eu posso. Lembre-se, essas simples palavras contêm a fórmula mágica do sucesso. E nenhum objetivo que vale a pena nunca foi conquistado sem a percepção disso. O estado na vida de qualquer pessoa é determinado por seu estado mental. O homem irradia desencorajamento, melancolia e derrota porque ele aceita a atitude "eu não posso". Outros, positivamente, emanam sucesso através de uma carinhosa, confiante e energética atitude "eu posso". Nós os encontramos em todo lugar. Um gravita em condições de adversidade, má sorte e desgraça. O outro atrai o que há de melhor e sobe cada vez mais e mais no sucesso. O fraco e negativo, o indivíduo "eu não posso", nos repele,
nós instintivamente nos afastamos dele. Essa é a lei, nos aconselhando a evitarmos ele, porque ele não está em sintonia com a ordem divina das coisas. Ao contrário, o tipo forte, o indivíduo eu posso, nos atrai e nos puxa para perto dele. Ele é otimista e nós ficamos muito agradecidos de podermos nos associarmos a ele e fazermos negócios com ele. Todo mundo tem a sua própria atmosfera, assim como uma flor tem o seu aroma. Então vamos procurar desenvolver uma forte e positiva atitude, eu posso, a qual nos levará até o sucesso. Em todas as circunstâncias você é maior que as coisas e as condições. Se não no momento, você tem potencial para isso. Seja lá o que for que você deseje, tenha certeza que você conseguirá. Deseje alto, deseje bem, e seus erros se tornarão poucos e raros. Mantenha a atitude eu posso. Afirme isso constantemente. Você irá vencer. Você está destinado a vencer. John Rockefeller afirmou: o homem que começa com a ideia de ficar rico não irá conseguir o sucesso. Ele precisa ter uma ambição maior. Não existe mistério para o sucesso nos negócios. Se ele fizer todos os dias as coisas bem feitas, manter-se fiel às leis naturais da negociação e manter a sua mente limpa, ele chegará lá com certeza. O próximo passo a ser dado é desenvolver a sua vida ou afirmar o seu ideal ou seu objetivo. Crie uma imagem mental exata daquilo que você quer conquistar e mantenha isso em sua mente. Comece com um esforço persistente de trabalhar em direção ao seu grande objetivo. A vida, afinal de contas, não é nada mais do que uma sequência de muitos passos. Cada passo poderá apresentar a você novos problemas, mas, conforme você encontrar cada novo problema, mantenha seus olhos focados para o topo. Seu objetivo, seu desejo, seu propósito. Não importa quão insignificante ou quão pobre o seu primeiro esforço possa ser, ele é apenas o começo. Você não deve se comparar a outros. Todos tiveram que começar um dia lá no começo. Por enquanto, saiba que você não pode falhar até que você desista. Você jamais poderá falhar se você jamais desistir. Continue tentando. Cada esforço produz algum resultado. Sucesso, afinal de contas, é apenas uma coleção de muitos bons resultados. Nunca deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, disse Benjamin Franklin. O pior inimigo que você irá encontrar em sua rodovia da vida está dentro de você. O nome dela é procrastinação. Procrastinação mata a ambição. Ela leva o homem ao hábito de indecisão, o qual provoca a falha. Pratique tomar suas decisões claramente e prontamente. Tome conta das pequenas questões que chegam até você e elas irão automaticamente tomar conta das grandes questões que chegarão. Alguém que não é capaz de decidir por si só, claramente, subordina seus julgamentos. Ele se torna receptivo aos pensamentos raciais ao seu redor. Então ele acaba se tornando um a mais da grande massa e acaba atraindo para si apenas aquilo que a grande massa requer. O que você faz com o seu tempo que te sobra? Como você o usa? Onde você o usa? Você agrega algum valor a ele? Nos dias de hoje, a grande maioria dos lucros e muitas vezes todo o sucesso depende das probabilidades e possibilidades, os então chamados de subprodutos. Subprodutos são algumas coisas separadas dos artigos principais, manufaturados, e mesmo assim eles têm o seu valor. Todos os tipos de grandes negócios têm seus subprodutos, probabilidades e possibilidades que os pagam bem. A empresa frigorífica aproveita todos os seus subprodutos como vantagem. Do rabo do porco aos seus pelos há infinitos subprodutos. O rabo do porco é dissecado e vendido como uma iguaria. Com o pelo são feitas algumas escovas e cordas fortes. Agora, se o frigorífico negligenciar o uso de seus subprodutos, poderia haver uma grande diferença no montante dos seus dividendos quando eles pagassem seus acionistas. Nosso ponto aqui é esse. Nós não podemos ser manufaturas igual a um frigorífico. Nós lidamos com o tempo. Nosso sucesso depende exclusivamente do uso do nosso tempo e esses muitos subprodutos aos quais nós chamamos de tempo de sobra. O que você faz com eles? O sucesso real de algumas pessoas começou em seu tempo de folga ou tempo que sobra.
O que alguém faz com seu tempo de sobra não é apenas lucro puro, mas com o tempo aumenta a atividade mental. Cada minuto que você salva fazendo dele algo útil e lucrativo adiciona à sua vida e a possibilidade de sucesso aumenta. Cada minuto perdido é um subproduto negligenciado. Uma vez que ele se foi, ele jamais voltará. Pense naquela meia hora antes do café da manhã, meia hora depois, aqueles 20 minutos jogando conversa fora. Pense no tempo que você perde durante o dia esperando anotações. Some tudo isso e veja quanto tempo durante o dia você pode aproveitar para ler, para pensar sobre um problema seriamente, para se concentrar ou para trabalhar em seu objetivo. Use todo o seu tempo construtivamente. São apenas aqueles que não têm objetivo, que não sonham, fracassados, que falam em matar o tempo. Aqueles que estão matando o tempo estão destruindo suas oportunidades, enquanto o homem que está vencendo faz o seu tempo viver e o torna útil. Eu sempre gostei de ouvir a pessoa dizer que não há tempo suficiente para ele no dia. Essa pessoa está aproveitando ao máximo sua vida, e eu me arrisco a dizer que ela está indo para o sucesso. Sucesso, então, resumindo, é a forma que nós aprendemos a usar duas coisas valiosas: nosso tempo e nosso pensamento. Conhecimento sozinho não é sucesso. É a forma pela qual nós usamos o conhecimento. É sempre importante lembrar que, voltando lá em nosso trabalho e lutas, em meio à poeira e fumaça das coisas, existem as mãos do Pai nos guiando, guardando e apoiando. Seja lá o que for que você precise, Ele tem, seja lá o que for que te falte. Ele pode suprir. Qualquer que seja o obstáculo que você encontre, Deus dentro de você e ao seu redor pode superá-lo. Tão perto do homem, escreveu Emerson, quanto a obrigação sussurra abaixo. Você tem que, o jovem responde, eu posso.